Sejam bem-vindos a My Masterclass 2020, projeto Overmind. Quem já me conhece sabe que gosto de começar com uma história. E dessa vez não será diferente. Então, vamos falar um pouquinho sobre a história da humanidade. Vem comigo! Se você estudar história, verá que de tempos em tempos o mundo passa por mudanças, algumas de forma drástica. E hoje, essa geração está experimentando uma mudança de paradigmas sem precedentes nesse início de século. Essas mudanças podem ocorrer por vários motivos e, como todas elas são seletivas, muitos acabam perecendo por não poder ou não conseguir se adaptar às mudanças. Em estudo publicado recentemente na revista Science, um especialista suíço encontrou evidências de que variações na temperatura e no regime de precipitação das chuvas podem ter influenciado eventos como a ascensão e a queda do Império Romano e o surgimento da peste bubônica. Esse mesmo estudo diz que o clima não pode ser considerado o fator predominante para as mudanças, mas sim a capacidade de organização da sociedade perante eventos. Podemos dizer que em todas as grandes mudanças houve suas vítimas, mas grande crescimento pós-evento também. Apenas queria destacar que só uma sociedade organizada e capacitada pode aumentar consideravelmente as nossas chances de sobreviver a eventos de grande magnitude. Estamos diante de uma possível grande crise mundial em que poderemos mergulhar e, se confirmada, será um dos maiores desafios da humanidade e dos tempos modernos. Tivemos desafios no passado, como as grandes guerras, a primeira e a segunda. E quando todos, ou pelo menos uma grande parte, temia pela terceira, eis que surge o inimigo comum a todos. Melhor assim, pois teremos mais chances, mas ainda assim com grandes perdas. E provavelmente quem não se adaptar à nova realidade sucumbirá. Ainda não temos uma visão clara do tamanho da devastação da economia criada pelo surto do vírus. Ainda contabilizamos as perdas materiais, mas existirá vida após a catástrofe. Mas ela será diferente do que vivemos até agora e por vários motivos. O surto do Covid-19 é apenas o divisor de águas de um processo que já acontecia de forma acelerada e pouco percebida por todos. Muito por falta de interesse nosso, muito por falta de informação e crises políticas e econômicas vividas nas últimas décadas. Mas o mundo não para, ou pelo menos a tecnologia não. E com sua evolução, novos hábitos e novos problemas também surgiram. Quem ainda não reclamou de alguém que só vive com o smartphone conectado nas redes sociais? Essas mudanças aconteceram nos últimos 20 anos. Pode parecer bastante tempo para você, mas acredite, não é. Com a chegada dessas novas tecnologias, exigiram novos profissionais que pudessem lidar com elas de forma cada vez mais intuitiva. Mas tudo isso foi um processo de evolução. Sou formado há mais de 40 anos em programação de computadores e ainda me lembro que nem tínhamos acesso a eles, pois eram tão grandes que nem se podia transportar com facilidade, além de poucas empresas terem o equipamento. Para se ter uma ideia da evolução deles, há 40 anos atrás, a leitura de dados era feita por cartões perfurados com códigos binários. Mas os equipamentos não foram os únicos que evoluíram. Os programas e as formas de utilização também.
E nesse cenário, novas profissões também surgiram e profissionais capacitados eram supervalorizados, como ainda acontece hoje e sempre acontecerá. As telecomunicações foram as mais beneficiadas e, ao mesmo tempo, a classe de trabalhadores dessa área os que mais perderam espaço. Afinal, quem não lembra do famoso orelhão que usamos para telefonar? É certo que ainda existam, mas a quantidade de pessoal treinado para dar manutenção diminuiu bastante. Outra profissão que mudou literalmente foi a dos vendedores, que antes trabalhavam porta a porta e agora terão que se reinventar, acredite. No Brasil, talvez demore um pouco mais, mas também tem seus dias contados. Em países com climas mais rigorosos, quase tudo é feito pela internet. Falamos muito disso no nosso curso de consultor de sucesso da LOA, inclusive com aulas de vendas e vendas pela internet. Se você tem interesse num conteúdo mais aprofundado e técnico, acesse no final da página, você vai se surpreender. Com a chegada dessas novas ferramentas no mercado, foram necessários novos profissionais para agilizar todo o processo produtivo de conteúdo para programas de edição de imagens, áudio e vídeo. Falamos bastante sobre isso no nosso curso de consultores. Inclusive, ensinamos alguns deles. Mas era pouco, e a necessidade leva a criarmos novas tecnologias. E, na sequência, novas ferramentas para acelerar os processos, como é o caso da inteligência artificial, que já está à disposição para vários desenvolvedores de softwares para aplicações do nosso cotidiano. Acho que não preciso explicar o que são softwares. Hoje, já temos casas e escritórios capazes de identificar e se comunicar com o usuário dos equipamentos, que vão desde geladeiras até a automação da casa e do escritório. E caso não saibam, até mesmo de empresas de delivery ou entregas, como queiram. Mas ainda há uma escassez de mão de obra especializada na criação de programas e uma demanda crescente nessa área. E quem se dispor a enfrentar cursos nessas áreas terá vida longa como um profissional valorizado. A grande vantagem dessas novas tecnologias é que todo o aprendizado, assim como o trabalho, podem ser online, dispensando assim espaço físico e todos os custos envolvidos para um escritório ou escola, ou seja lá o que for. Mas como as moedas, tudo tem seus dois lados e, claro, que irá tirar empregos em massa. E com uma possibilidade eminente de não podermos frequentar ambientes com várias pessoas, todas as empresas vão se aproveitar disso para automatizar e dispensar quase toda a mão de obra. Caso não acredite, veja vídeos do que os robôs e a inteligência artificial já podem fazer. Desde a sua comida até suas compras e, de quebra, monitorar sua geladeira e até a quantidade de caloria que você está consumindo. Colocando tudo isso junto pode parecer assustador, mas depois de um determinado tempo você acaba se acostumando com isso. Mas vamos falar do momento atual e fazer algumas especulações. Em toda crise existem dois tipos de pessoas: as que só enxergam o problema e as que enxergam as possibilidades. Mas eu disse crise e não catástrofe. A verdade é que ainda não temos uma real dimensão do quanto a vida será afetada a curto e longo prazo, pois tudo pode mudar rapidamente. Vamos ver a crise financeira por dois cenários. No primeiro cenário, a crise financeira sem o vírus. No segundo cenário, a crise financeira com o vírus.
No primeiro caso, as empresas e os governos poderiam trabalhar com prazos mais longos para implantar toda essa tecnologia e realocar toda ou parte da mão de obra. Fica aqui uma pergunta: isso seria bom ou ruim para você? No cenário número 2, as pessoas teriam problemas incalculáveis de locomoção e de poder trabalhar em grupo, visto o risco da contaminação. Nesse cenário, tenho certeza que empresas e governos acelerariam o processo de automação de toda a produção. E quando digo toda, é toda mesmo, desde a produção dos alimentos e produtos até a entrega na porta da sua casa. E isso seria muito fácil, pois em algumas cidades já existem entregas com drones. Mas acredito mais em atendimento automático nas lojas, pois ainda temos alguns problemas nessa área de entregas. E provavelmente aumentaria o risco devido à crise social. Mas lembre-se disso, onde existe um problema, também existe uma oportunidade. Afinal, é mais fácil criar um produto para uma demanda já existente do que criar a demanda para um produto. O custo para produzir uma demanda é grande. Falamos disso lá no nosso curso de consultor de sucesso. Claro que tudo pode mudar, tanto para pior como para melhor. A descoberta de uma vacina, por exemplo, poderia desacelerar todo esse processo de automação. Mas você vai ficar esperando? Vai realmente pagar esse preço? Vejo que, independentemente de você poder ser um profissional desejado no mercado e ter a possibilidade de ter mais tempo com a família e para o seu lazer, é de suma importância obter capacitação. Para gerações futuras, a capacitação será automática. E claro, que se você ainda não tem um herdeiro ou herdeira, certamente pretende ter. E se preparar para auxiliá-lo na estrada da vida é importantíssimo. Vi com os meus próprios olhos como é difícil para os pais que tiveram pouco ou nenhum acesso à cultura ajudar os filhos nos estudos online. Eles tiveram enormes dificuldades com seus filhos durante a quarentena imposta devido à pandemia. As novas gerações não sentem essa mesma dificuldade que nós para aprender as novas tecnologias, por estarem em processo contínuo de aprendizado. Enquanto nós, que já usamos outras, temos uma dificuldade maior para a adaptação. Para tirar proveito desse novo mundo virtual, você precisará se capacitar e capacitar também os seus herdeiros. Apesar de parecer ruim, pode ser menos doloroso e dispendioso aprender com quem conhece esse mundo novo. Abro um parênteses aqui para destacar que as escolas estão muito mais preocupadas em doutrinar nossos jovens do que treiná-los para serem profissionais de sucesso. Retiram o direito à criatividade para ensinar teorias que provavelmente ficarão obsoletas em breve. Assim, criam robôs e não pessoas que têm a genialidade latente em seu ser e que poderiam fazer a diferença no mundo. Agora, você entende por que muitos dos profissionais com grandes conhecimento e cheios de diplomas não obtêm sucesso na vida? Os padres jesuítas sabiam disso há 500 anos atrás, quando diziam: "Me dê uma criança até os 7 anos e lhe devolvo um homem." Eles sabiam que nesse período é possível programar a mente das crianças e desenvolver sua capacidade criativa ou simplesmente doutriná-las. Podemos ver que as pessoas que mais contribuíram para a humanidade muitas das vezes nem sequer terminaram um curso superior.
mas são dotadas de muita criatividade. Vemos tudo isso no nosso curso de consultor de sucesso. Eu sugiro que, se você tem interesse, clique no botão abaixo em saber mais. Para finalizar esse episódio, deixo aqui uma questão para você. Vamos ser positivo e pensar sempre no melhor cenário. Mas o que você faria se pudesse voltar ao passado e pudesse mudar a sua realidade atual? Obrigado por estarem na My Masterclass 2020. Peço que você comente abaixo, assim podemos cada vez mais melhorar o conteúdo. Obrigado, fiquem com Deus, a gente se vê no próximo episódio.